dia, boa tarde, boa noite. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra falar sobre TCC. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Bom, o meu TCC da faculdade, eu faço faculdade de Educação Física, pra quem não sabe. E o meu TCC, ele, no meu currículo, era com 2 semestres, então eu passei um ano escrevendo ele. E foi, assim, bastante tranquilo. Eu passei a minha faculdade toda ouvindo as pessoas falando sobre TCC, falando que tava ficando louca com TCC, que não ia dar tempo. O professor orientador falava uma coisa, o professor orientador da cadeira falava outra, que uma pessoa mandava corrigir uma coisa que o outro professor já tinha corrigido. Então, assim, era meio assustador, assim, se tu ouvisse tudo que as pessoas falavam, assim. E no fim, pra mim, foi super tranquilo. Eu acabei pegando a minha orientadora, que era a mesma da cadeira de TCC, então ela era minha orientadora fora da cadeira e dentro da cadeira, então, tipo, era a mesma pessoa. Então não tinha esses conflitos, realmente, né, de, fulana falou isso, mas ciclano falou isso. Quem que eu sigo, né? Eu escrevi, assim, também com muita tranquilidade. A parte mais chata, vamos dizer assim, é o referencial teórico, porque tem que buscar muitos materiais e tal. Eu busquei muitos artigos, busquei em muitos lugares, assim, e aí tem que ser artigos publicados, realmente. Então tem os seus pontos fracos, né, do TCC, vamos dizer assim, mas também tem pontos fortes. Então, escolher um assunto importante, um assunto que tu goste, é uma coisa muito boa. Muitas vezes eu ouvia também as pessoas falando que, eu tava com assuntos pronto na minha cabeça, cheguei lá, o meu orientador não deixou eu fazer aquilo e queria que eu fizesse outra coisa, nada a ver. Então, assim, quem vai fazer o trabalho, né, quem vai escrever vai ser tu. Então, eu acredito que tu que tem que gostar do assunto e não o teu orientador. Se teu orientador não gostou, tenta outro orientador, né? Mas se não, tenta encaixar um assunto que tu goste, tenta ver outra ideia então com ele, de alguma outra coisa que tu goste também. Porque é muito importante tu gostar do assunto. O meu assunto era sobre idosos, o meu título era Receio de desenvolver atividades físicas com idosos, temor do idoso ou do profissional de educação física. E foi bem interessante pesquisar sobre isso, foi bem interessante verificar tudo isso, né? E assim, graças a Deus eu não estava fazendo nenhum estágio, porque eu deixei os meus estágios tudo pra fazer antes do TCC. Então, graças a Deus, eu realmente tive bastante tempo pra fazer o TCC. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa que tive facilidade pra escrever, assim, a partir de outras coisas, sabe? Não necessariamente de criar histórias, em redação, essas coisas eu não era muito boa, mas facilidade de escrever como artigos e trabalhos e coisas assim, eu sempre tive facilidade no decorrer da faculdade. A gente faz muito trabalho na faculdade e nos prepara pro TCC em si, né? Pra mim foi muito fácil, mesmo que eu estivesse trabalhando, eu ficava assim, era 2, 3 horas na semana que eu fazia isso. Então eu encontrava a minha professora, a minha orientadora no caso, ela me dizia o que eu tinha que fazer, eu vinha pra casa, fazia em uma tarde, mandava pra ela dizia que tava tudo ok. Quando eu a via, né, na outra semana, ela me dava uma nova tarefa, vamos dizer assim, e assim foi indo, e era tipo 2, 3 horas na semana. Então se eu trabalhasse, ainda assim daria. E eu acredito que sim, porque eu tenho facilidade de escrever, eu tenho facilidade de ler, interpretar e tal. E então, pra mim foi mais tranquilo fazer isso, né? E aí, então, eu fiz o referencial teórico no primeiro semestre e fiz os questionários e as entrevistas, no caso eu escrevi, né, o que eu iria perguntar. Aí, a partir do segundo semestre da faculdade, do TCC no caso, eu fui atrás de realizar essas entrevistas depois que o trabalho foi aceito pelo Comitê de Ética da faculdade. Eu realizei as entrevistas, depois eu fiz a categorização desses dados, né? Então eu analisei todos esses dados e vi o que combinava com o que. E aí então sim, eu escrevi a análise de dados e tal, e depois a conclusão. Então não é uma coisa tão difícil, tão impossível. Tem que ter dedicação, tem que ter calma e tranquilidade. Apesar de tudo, assim, meu TCC foi super tranquilo de fazer, né, nesse sentido de escrever. E eu só me irritei um dia que eu chorei, porque o meu computador estava desconfigurando as coisas que eu estava fazendo. Então eu configurava, quando eu ia mexer de novo estava tudo desconfigurado. E aí eu não conseguia mais arrumar e entrei em desespero e comecei a chorar. Mas aí o Marcos veio, olhou e arrumou e deu tudo certo. E aí depois o meu trabalho ficou pronto umas 3 ou 4 semanas antes, não, 3 semanas antes eu acho de apresentar.
Aí eu encadernei, fiz tudo direitinho, né? A gente faz 2 cópias lá na faculdade, porque tem 2 pessoas na banca, né? Então uma fica com uma pra ler e a outra com a outra, pra depois eles analisarem a tua apresentação. E aí eu comecei a ensaiar, só que assim, eu não fiquei anos ensaiando, tipo, todo dia ensaiando e tal. Eu tava tão tranquila, mas tão tranquila, e eu acredito que isso também tem a ver com a minha ansiedade, que está bem mais controlada hoje em dia por conta de psicólogo, mas isso é um assunto para outro vídeo, mas graças a Deus eu tô conseguindo controlar. Na semana do meu TCC eu tava super tranquila, não me abalei, não tava ansiosa, não tava nada. Chegou no dia do TCC também, eu tava bem tranquila, já tava com tudo na minha cabeça, e a gente pode levar uma colinha, então a gente pega um papelzinho e anota o que a gente quer lá, tudo que a gente vai falar, e se a gente esquecer, a gente olha no papelzinho. E aí chegou na hora lá, eu comecei a apresentar o trabalho e tal, foi indo bem normal, né? Até que no meio da apresentação me deu um ataque de ansiedade. E aí eu comecei a ficar meio desesperada, assim, de meu Deus, tô apresentando TCC. E até modificou um pouco a minha voz, assim, meu pai e minha mãe estavam lá pra assistir, o Marcos também, consequentemente, né? E aí, todos eles notaram, assim, que deu uma coisa na minha voz, mas aí eu peguei e disse, não, já tô apresentando, tá tudo bem. E continuei e deu tudo certo. Então é isso, pessoal, esse foi um vídeo, assim, mais ou menos orientando vocês sobre o TCC, que ele é uma coisa diferente da faculdade, mas não é um bicho de 7 cabeças. Se tu faz vários trabalhos durante a faculdade, o TCC é só mais um, tenta encarar ele, assim, como uma coisa de é só mais um trabalho, não é o trabalho. Então é isso, pessoal. Nossas redes sociais estão todas aqui embaixo. Siga a gente lá no Instagram, tá rolando uma contagem regressiva pro Natal. Se vocês não virem, coloquem lá, deem uma olhada. Todo dia eu posto uma fotinho com um tema natalino e eu tô achando bem legal fazer isso, tô adorando. Espero que vocês também estejam gostando. Nosso blog também tá funcionando de segunda a sexta. Segunda, quarta e sexta, consequentemente, é os vídeos, né, que saem aqui no YouTube, e aí eu ponho alguma informação a mais lá. E terças e quintas sempre tem um post novo, então confiram também lá. Abaixo da descrição do vídeo, bem embaixo, eu tenho lá todas as nossas redes sociais, é só nos seguir e procurar a gente por lá. E tá tudo bombando agora que acabou a faculdade, agora eu tô de férias, né, graças a Deus. E é isso, então. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!